Estamos ao vivo. Bom dia, bom dia, bom dia, LinkedIn. Boa terça-feira. Estamos em mais uma terça da facilitação, nosso Tuesdays for Facilitation. Toda terça-feira, às 10 horas da manhã, vocês têm um encontro aqui comigo. E hoje a casa está cheia, não é só comigo, com convidadas especialíssimas para falar sobre esse ofício maravilhoso, esse ofício, profissão, habilidade e talento, que é facilitar processos e conduzir grupos. O Facilitar de hoje está com a casa cheia porque a gente vai falar do nosso Facilitar Sendo Você, que foi um curso pensado por mim e pela Renata, que está aqui também para falar um pouco da perspectiva dela do curso. E o Facilitar Sendo Você é um pouco a nossa reivindicação política com a facilitação em si, né? A gente precisa poder ser a gente mesmo, poder ser autêntico, para poder incentivar e fazer com que os grupos sejam eles mesmos, né? A gente escolhe ser facilitador e não ator e atriz, né? Então a gente tem essa possibilidade, embora a gente de vez em quando performe, não é mesmo, Renata? Vou começar pedindo para a Renata falar um pouco do curso também e responder a nossa sagrada pergunta, que é: quem é você na fila da facilitação? Oi, gente, muito boa manhã para todos. E se você estiver assistindo a gente depois, uma boa tarde para você também, ou boa noite. Então, eu já chego aqui dizendo quem sou eu na fila da facilitação. Eu sou uma combinação de alegria, presença e compromisso com a inclusão. Eu chego para abrir o círculo, aquecer a sala e criar um clima de confiança que cada pessoa se sinta vista e importante. Minha marca é unir leveza com profundidade. Sabe aquela pergunta que tira lá do fundo do baú o que estava preso, o que estava escondido? Pois é, sou eu. Então, eu queria contar para vocês um pouquinho como foi, né, o Facilitar Sendo Você, que foi uma experiência muito bacana. Foi muito breve, né, acho que todo mundo aqui concorda, mas foi muito intenso. E por 4 dias, quer dizer, 4 noites, a gente adentrou um pouquinho desse universo da facilitação, entendendo o que é facilitar, desde uma coisa muito pequenininha, que é esse facilitar uma conversa entre algumas pessoas, ou entre duas pessoas, até mesmo montar, desenhar um dia, um mês, uma semana inteira para pessoas, para grupos, né, para organizações. Então, a gente passou por todas essas etapas, mas não vou trazer tudo aqui só na minha fala, né? Vou deixar as outras pessoas contarem um pouquinho. Obrigada, Renata. A Sônia, o Andrés e a Lu participaram do curso, então eu vou perguntar para eles em primeira pessoa, na verdade. Vamos para a nossa famigerada pergunta. Sônia, conta para a gente, quem é você na fila da facilitação? Então, bom dia, é muito gostoso estar aqui, realmente 4 dias passaram muito rápido. Eu sou anfitriã, né? Eu vou checando a lista de convidados, vou organizando o espaço, vou deixando todo mundo confortável, mas não acomodado, né? Então, trazendo provocações, assim, principalmente na questão da criatividade e descobrindo aquela experiência e vivência que tem e fazendo trilhas de conexão entre todos os que estão convidados e presentes, para que o encontro seja realmente muito bom e se saia mais motivado, mais animado, mais desafiado. Essa sou eu. Obrigada, Sônia. Andrés, conta pra gente, quem é você na fila da facilitação? Bom dia, pessoal. Bom, eu acho que eu sou o fora da caixinha, né? Eu gosto muito de levar o pessoal ali para um ponto de reflexão ou às vezes de observação para uma coisa que não estava sendo vista antes e tudo de forma bem lúdica, né? Mas ao mesmo tempo eu acho que eu sou também um pouco do cara que fica meio preocupado com o tempo para ver se as coisas não vão além do tempo, se o pessoal consegue discutir dentro do horário, para que seja um caos meio organizado, né? Que é o que a gente gosta para, de fato, ter criações bem fora da caixinha mesmo. O assistente do Andrés é o Cássio, né? É o meu também, ó. E aí, Lu, conta pra gente, quem é você na fila da facilitação?
Bom dia para todo mundo. Eu acho interessante colocar uma Luciana antes, quem era a Luciana antes e quem é a Luciana agora, nesse sentido de que antes eu era aquela pessoa sempre preocupada com a imprevisibilidade presente em cada facilitação. E hoje eu posso dizer que eu entendo, reconheço que esse frio na barriga ele faz parte, então eu sou aquela pessoa que está sempre buscando ferramentas, metodologias, métodos que me auxiliem a tornar esse frio na barriga algo positivo, né? A construir algo novo junto com o grupo. Então, vem muito desse lugar de representatividade também, da neurodivergência, de que cada pessoa, com as suas características únicas, deve, né, tornar aquele espaço, tomar posse desse lugar, do lugar de fala também, e ter um lugar único, ter uma experiência única junto com o grupo. Então, é isso. Eu gosto muito de parafrasear o Thierry, eu acho que eu já falei dele aqui no texto da facilitação, que ele diz que quando a facilitação e o desenho da experiência é bom, você nem nota que ele, de fato, ele é acessível para todo mundo com as suas diferentes capacidades e habilidades, porque ele, de fato, é confortável para as pessoas que são neurodivergentes e para as que não são, então não existe essa diferenciação, porque ele foi, de fato, desenhado ali desde a sua concepção como um espaço acessível. A gente tem aqui um grupo de 3 profissionais, 4 com a Renata, né, que têm habilidades completamente diferentes, que trabalham com coisas completamente diferentes uns dos outros, e é muito legal a gente ver essa interação, né, um trocando com o outro, um aprendendo e se vendo no outro, porque a gente entende também como, de fato, a facilitação é uma habilidade que serve para todo mundo, né? E aí eu queria saber, Andrés, vou começar com você. Como é que você vê a facilitação aplicada no seu dia a dia, né? Como você via? Você tem aquela história de que você nem sabia que você fazia, que era facilitação, aí veio um Tom, conta um pouco para a gente. Essa história é muito curiosa, porque na verdade eu já fazia facilitação, né? Eu sou formado em engenharia elétrica, eu troquei de carreira lá em 2019, mais ou menos. Comecei a trabalhar com UX design. E desde o começo da minha carreira eu já fazia facilitação, só que não sabia que chamava facilitação, né? Então eu já aplicava, né, certas dinâmicas durante o desenvolvimento de um produto digital ou de um produto físico ou de um design de serviços ou alguma coisa assim. Só que eu não sabia o nome disso, eu não sabia o rótulo desse tipo de atividade, né? Então, rotular isso e entender as questões disso, para mim, ficou muito melhor para eu entender quais eram as complicações disso, mas também os poréns disso, né? Como que eu poderia ajudar as pessoas nesse sentido. E para mim foi muito bom, porque eu de fato consigo fazer isso não só na parte de trabalho mesmo, mas às vezes até agora tendo mais conhecimento, eu diria aí que eu facilitei um churrasco esses últimos dias aí, tentando organizar todo mundo, ó, quem é do vegetariano, vamos separar ali numa grelha diferente para não ter o mesmo negócio. Então, eu já consegui organizar grupos de pessoas a fazerem coisas diferentes. Cara, eu já facilitei um divórcio. Eu já facilitei coisas muito doidas, de verdade. Um dia eu vou fazer uma live aqui só sobre ocasiões facilitadas. Assim, não, peraí, vamos trazer uma ferramenta aqui, vamos trazer um instrumento, vamos tentar dessa forma. E se você sentar aqui, a outra sentar ali, se a gente mudar esse layout da sala, são essas provocações, né? A Lu trabalha com turismo regenerativo, e eu acho isso um tema muito interessante, porque, no meu entendimento de facilitação, as pessoas que trabalham com turismo são grandíssimas facilitadoras de processos e desenham jornadas e grandes experiências, né? Com cuidado e com uma abordagem própria. Então, conta pra gente, Lu, como é que você vê a facilitação aplicada no seu dia a dia, assim? Exatamente, assim como o Andrés falou, para mim, eu percebo que a facilitação ela está presente em todos os momentos, não só no trabalho, como na vida pessoal, na família, e eu enxergo a facilitação como basicamente conduzir grupos de um ponto, auxiliar o processo, né, de condução, do ponto A
para o ponto B. E, num primeiro momento, seria a identificação do propósito, né? O que eu quero com esse encontro? O que nós, enquanto grupo, queremos com esse encontro, com essa conversa, com esse diálogo, com essa reunião, com esse churrasco. Então, eu acho que é levar desse ponto A para o ponto B, seja em termos de ponto de vista, de ideia, de percepção, às vezes de uma maneira leve, às vezes de uma maneira um pouco mais firme, porque nem sempre vai dar para ser com tanta leveza assim, entendeu? Mas o ponto principal é isso, é transportar esse coletivo para um ponto de objetivo comum, eu diria. Eu enxergo a facilitação desse jeito. Ainda que não em sua totalidade, mas que talvez a gente não encontre a concordância do todo, né? Tipo, 100% de concordância, mas pelo menos em sua grande maioria, remando numa mesma direção, a gente já tem aí um bom resultado, no meu ponto de vista. Muito, muito, muito bom. Dentro desse lugar de tirar as pessoas, né? Conduzir as pessoas do ponto A ao ponto B, realmente existem. Na verdade, não é uma linha, né? Não dá nem para dizer que o facilitador é um piloto, sei lá, de avião e tal. Ele está mais para uma mistura de motorista de ônibus, motorista do 457 aqui no Rio de Janeiro, que é aquele ônibus caótico que anda muito rápido, com o piloto de avião, com o piloto de asa delta e parapente ao mesmo tempo, né? Com o skatista. É uma mistura muito doida de habilidades, né? Dependendo do que esse grupo precisa. E aí, entrando nesse contexto de usar, né, de provocar a facilitação em contextos mais formais de aprendizado, eu queria que a Sônia contasse um pouco da experiência dela e como ela vê a facilitação aplicada no dia a dia dela. Então, é uma jornada longa, vamos dizer assim, né? Então, assim, a minha formação é educação física, com um aprofundamento no processo de envelhecimento humano, então, assim, é pensar, né, coisas muito ao longo da vida e na formação acadêmica. Então, sim, a gente facilita enquanto profissionais da educação o tempo todo, só que nem sempre a gente percebe isso. Mas aí o que nos ajuda muito é o planejamento, né? Aquilo que eu falei do anfitriã, assim, de criar um ambiente, enfim. Então, é uma experiência, assim, que eu brinco que os meus 30 anos no magistério do ensino superior, eles se dividem em 3 décadas, né? Onde na primeira eu trabalhei com foco em algumas disciplinas que se usava muito a questão da observação, depois eu fui mais para a área empresarial, com a ginástica laboral, e mais para o final na questão do envelhecimento e dessa transição, né, de como é que eu chego. Aí, assim, além do ciclo, vamos dizer assim, do semestre, tem o ciclo do curso inteiro, né? Então, tu está facilitando uma formação, mas não só uma formação técnica, uma formação da pessoa, do desenvolvimento humano, né? E isso me encanta, né? A parte dos jogos cooperativos, enfim, as questões de N formas de facilitar, as dinâmicas, mas eu acho que a grande base está assim, olha para si, olha, faz o processo de autoconhecimento e traz tudo que tu tem. Porque eu penso também assim, que não há nada mais precioso do que o tempo de vida. E essa vida tem que ser muito intensa, muito boa. É o nosso maior valor, é o nosso tempo de vida. Então, como é que a facilitação vem no meu dia a dia para tornar esse tempo de vida, assim, super valorizado, né? Super potente, no sentido de estar aqui agora no presente, que é um grande desafio hoje no mundo contemporâneo, né? Mas que é riquíssimo, é muito rico. E o coletivo é fascinante. As conexões, as trocas, elas são muito, muito, muito potentes. Então, assim, facilitar é viver o dia a dia, é pensar assim que tu tá numa situação completamente inesperada e vem uma ideia incrível, e é essa potência de estar aqui agora no grupo, dentro do grupo da facilitação, que faz a coisa ser mágica, talvez não seja a melhor palavra, mas encantador. E o que traz vida pra gente. Eu acho que quando eu e a Renata, a gente foi lá para o topo da montanha, onde a Renata mora, né? Lá no topo, que é realmente no topo da montanha, para pensar
que a gente ia fazer juntas, né? Acho que a gente sabia que ia fazer alguma coisa juntas, e aí tudo saiu desde um artesanato mesmo, o próprio nome do curso, né? A gente foi tecendo ali o que era facilitação para cada uma das duas, porque, de novo, né, a gente tem uma abordagem, e a nossa abordagem foi isso: vamos incentivar esse grupo a ser ele mesmo, né? Vamos incentivar pessoas a serem elas mesmas, porque é esse lugar do ser você mesmo que te dá mais autonomia, mais empoderamento, mais noção do processo. A Renata não estava na minha lista de pergunta, mas a Renata também tem uma experiência diferente aqui, né, de conduzir, diferente dos outros 3, né, de conduzir grupos, e aí eu queria que você falasse um pouquinho, Renata, para você também, né, como é que você vê a facilitação no seu dia a dia. Então, eu uso muito a facilitação com a minha equipe, né, eu trabalho numa organização internacional, né, o Climate Reality Project, e eu tenho... né, assim, tem uma organização anfitriã, que é o Centro Brasil no Clima, e a gente está sempre fazendo essa facilitação entre a equipe que realiza, né, os líderes. A gente tem hoje quase 5 mil líderes da realidade climática aqui no Brasil, então a gente, por exemplo, hoje à noite tem um encontro desses líderes, dessas lideranças. Então, hoje é um dia que a gente desenha, né, como é que vai ser, monta o storyboard, como é que vai ser para que as pessoas, né, assim como a Lu falou, né, assim, que elas interajam e que elas possam se ver ali, né, porque também não é só a gente falar o que a gente quer ou o que a gente pensa, né, é fazer com que todos interajam e que a gente possa criar juntos alguma coisa. Então, eu acho que eu uso muito a facilitação nesse sentido, nesse trabalho, e com outros grupos, né? Eu tenho outros programas, né? As Jornadas pelo Clima, tem o Mural do Clima, né? O Mural do Clima, que é um jogo de carta, né? Para explicar a mudança climática, mas muito mais do que aplicar o jogo, você tem toda a facilitação, né? Então, eu acho que isso aqui é o mágico, e que eu acho que muito legal também. A gente falou um pouco disso quando a gente criou, né, o Facilitar Sendo Você, né? Porque a gente via que algumas pessoas facilitam lindamente uma ferramenta, né? Aplicam, né? Na verdade, elas aplicam lindamente uma ferramenta, né? Um jogo, né? Um aplicativo, enfim, mas elas não são pessoas facilitadoras, né? Elas são professoras ou tem gente que eu vejo que assim sabe muito. Eu lembro até um pouco de escola, né, que é aquele professor de matemática, eu que sempre tive muita dificuldade com matemática, eu sempre falava assim, nossa, esse cara deve saber muito de matemática. Eu não faço ideia do que ele esteja falando, né? Mas eu via que ele sabia, ou que ela sabia, né, que o professor ou a professora, elas sabiam muito daquele conteúdo, mas de alguma forma não conversava comigo, né? Então eu acho que o facilitar está muito aí também, né? Para que todos compreendam. Porque em algum momento da facilitação, né, a metodologia, ela importa, né? Mas é a presença que transforma, né? Então, você está ali, né, a serviço de estar presente, né, e colocar todo mundo presente, garantir que aquelas pessoas estejam presentes ali, não só de corpo, né, mas ali colaborando, né, e extraindo o que aquele grupo tem de comum, né, e colocando a serviço. Eu acho que isso é muito bacana, né? Então eu uso muito a facilitação nesses sentidos todos. Eu na verdade, hoje em dia, eu acho que eu não sei fazer outra coisa, né? Assim, até de vez em quando me pedem palestra, eu falo assim, para que, gente, que eu quero dar palestra? Eu não quero, né? E aí eu crio uma metodologia, uma maneira de fazer. Eu falo assim, não vou dar palestra, não. Eu odeio, né? Assim, porque é isso, eu acho que nesse mundo tão conectado e tão cheio de conteúdos, né? É isso, vai lá, né? Vai lá no seu tempo extra, procura o que você quer e vai ter alguém falando sobre isso no YouTube, no TikTok, no Instagram, no LinkedIn, né? Em qualquer lugar, né? Então eu acho que assim, hoje é muito mais sobre essa energia, sobre essa verdade, né? Sobre essa autenticidade, né? Que é ser você que importa, né? Eu acho que foi muito lindo, Thay, né? Esse desenho, né, o Facilitar Sendo Você, e foi muito lindo com essa turma, né, assim, né, aqui estão 3
pessoas maravilhosas que estavam nesse curso, mas o que eu achei muito bacana dessa primeira turma é que, não sei se vocês perceberam isso também, mas vocês eram muito complementares, vocês são muito complementares, nós somos muito complementares, né? Então, deu uma coisa assim, né? Tem pessoas que estão no início, né? Tem pessoas que estão aí lá mais ou menos no meio, mas todo mundo tem o que contribuir, tem o que trocar, tem colaboração, né? E tem essa complementariedade que eu acho muito bacana, né? Por última frase que eu vou dizer agora, pelo menos, até que a Thay me chame de novo, se ela quiser que eu fale, mas tem uma frase que eu gosto muito, né? Que é: a natureza não dá saltos, né? E eu acho que essa turma fez isso, né? Não tinha tinha sempre alguma coisa que conectava a gente, né? Então, tem sempre uma coisa que conecta a gente. Então, tá um vento danado aqui, como vocês podem perceber. Estou apanhando aqui do vento. Mas é isso, gente. Passo de volta para você, Thaizinha. Obrigada, querida. Foi muito gostoso mesmo. O curso foi muito bom. Eu também sou assim, gente. Eu não consigo dar palestra sem fazer a famosa AIC, na verdade, né? Que é a ativação de inteligência coletiva, que é uma marca minha. Então, a gente sempre parte né, a gente falou muito no curso sobre o processo freiriano, ação, reflexão e ação, né? Primeiro a gente age para depois a gente entender, até porque a nível de aprendizado a gente aprende mais quando o nosso aprendizado é visceral. Então a gente precisa sentir coisas para aprender, não está desassociado. Então tudo performa melhor a nossa inteligência emocional, porque a gente precisa sentir. Então sentar ali e ficar ouvindo alguém falar, eu vou ficar assim: ai, porque tem que comprar feijão, que não tem, acabou, tem que comprar não sei o quê. A gente tem que agendar médico. Nossa, faz um tempo que não faço exame de sangue. Então, eu procuro desenhar experiências, né, que eu me engaje, porque eu fico, né, a gente parte desse lugar imaginatório como é que essa pessoa vai estar se sentindo enquanto ela está ouvindo o que eu estou falando, o que eu estou trazendo. Então, eu sempre tenho essas provocações aqui. O Andrés viu a minha palestra lá no Hacktown, ele viu, do nada, estava todo mundo construindo pato e fazendo não sei o que lá, e desenhando pato, e o povo assim, mas meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Essa é a sensação mesmo, é um pouco facilitadora do caos. A gente já está aqui, chegando ao nosso final, é 30 minutinhos, gente, é assim, ó, tira o band-aidzinho. Mas eu tenho uma última pergunta para cada um de vocês. Eu vou começar perguntando para a Lu, assim, qual foi o grande aprendizado sobre você, sobre facilitação? Pode ser uma ferramenta, pode ser seu grande momento ahá do nosso curso. Nossa, eu não conseguiria listar um só, não conseguiria. De fato, foi uma das melhores escolhas que eu fiz nesse período. Descobri que eu amo facilitar, é uma das coisas. Não conseguiria listar uma única ferramenta, porque, de fato, a gente saiu aí com um arsenal de ferramentas bem grande e eu adorei todos eles. Então, eu poderia listar o quadro que tem todas as ferramentas. Isso, foi bem, bem legal. Um quadro com todas as ferramentas, foi incrível. Eu acho que o conhecimento em termos de network, essa complementariedade de cada um, que a gente aprende um com o outro, muita coisa. É isso, não conseguiria listar uma coisa só. Foram 4 encontros que passaram voando, mas a profundidade de cada um deles, eu não imaginei que eu fosse aprender tanto em tão pouco tempo, poderia dizer isso. Obrigada, Lu. Realmente a gente aprendeu bastante coisa, né? Mas fazer esse exercício de ranquear é um exercício duro, né? E o tempo inteiro, o nível organizacional é isso que pedem para a gente fazer. Só que quando a gente sente coisas, aprende coisas, a gente não consegue ranquear, porque as coisas estão interconectadas. Então, quando a gente fala de facilitar processos, a gente também está falando desse lugar de conexão, assim, né? De sistema, né? De processos sistêmicos. Sônia, conta para a gente quais foram, né, os seus grandes momentos arrais. Foi tão gostoso, teve tanto ahá na história. Eu acho que o legal é isso, assim, é pensar, né, nessa trajetória que eu tenho e continuar sentindo ahá, que legal, tem mais coisa e mais coisa. E aí, assim, o quanto eu sou apaixonada por isso, né, de estar com as pessoas, acho que
construir trilhas no caos, né? E lidar com essa coisa humana, sabe? Com essa potência, assim, poder ter transitado na minha carreira, assim, de sair do professorar, né? Para reconhecer a potência que tem a história de vida e cada pessoa. Isso foi se construindo, assim. Então, assim, essa coisa do acolher, sabe? Enfim, potencializou coisas que eu já estava familiarizada, mas me fez descobrir mais coisas. Eu tenho uma coisa com leituras de livros que é assim, se eu ler um livro e não achar pelo menos uma palavra nova, não está contando com leitura boa. E cursos e formações é a mesma coisa. Então, as ferramentas, né? As variações de como tu pode usar essa ferramenta para lidar com a imprevisibilidade. Gostei dessa proposta, assim, quais foram as facilitações que mais te desafiaram, né? Que realmente é contar com isso. E aí eu vou reforçar uma coisa que a Thay falou sobre a questão do teatro, mas da improvisação, né? A nossa capacidade de sair da saia justa, assim, e não entrar em pânico. Então, eu acho assim que teve muitos arrasos, foi muito gostoso, assim, essa interação, assim, vamos falar que estamos em locais diferentes do país também, né? Essa riqueza que é a cultura brasileira, sabe, de vocabulário, de costumes, enfim. E eu acho que é para isso que a gente olha quando a gente é desafiado a facilitar num grupo. A riqueza que tem ali é onde a gente pode chegar juntos, né? Na construção, assim, bem coletiva e potente. Acho que é isso. Foram muitos arrasos. Obrigada, Sônia. Andrés, além de descobrir que você é facilitadora e que você facilita já há bastante tempo, já pode colocar lá no currículo, quais foram os seus grandes aprendizados assim, no nosso curso? Pô, eu acho que teve muita coisa. A Lu e a Sônia falaram muito bem aí. Eu acho que foram vários momentos. Para mim, em específico, eu gostei muito daquele diagrama que a gente montou no começo lá, como é que chama? Não lembro agora, mas Mapa que do era perfil do tipo, facilitador, que do a gente chama perfil. carinhosamente de mapa astral. Isso, mapa astral. Eu já sabia que eu era palestrinha, mas até colocar lá e refletir sobre aquilo foi muito bom para mim. Eu acho que também aquela dinâmica que a gente fez da pessoa sendo chata durante a facilitação ali, enchendo o saco e não sei o quê. Eu mesmo, depois, quando eu fui facilitar, eu vi aquela pessoa e daí eu falei, nossa, como foi bom ter passado por aquele exercício, né? Então, me deu muita abertura para isso, mas eu acho que também essa questão da colaboração, né? Desse lado também muito lúdico. Teve um amigo meu, né, que comentou comigo depois de uma facilitação que eu fiz, ele falou, pô, seu trabalho é tipo o mestre dos magos, o Gandalf, aquele cara que chega do nada, solta umas 2, 3 ferramentas, vai embora e fala, ó, segue a vida. Então, eu achei muito legal essa referência, porque realmente é isso, né, essa questão de você conduzir um grupo, mas você não doutrinar um grupo, né, você não tá ali para mandar neles, ou fazer com que eles sejam bitoladinhos, né? Você está lá para conduzir eles, para facilitar eles. E muitas vezes, se vier uma coisa que não estava prevista, às vezes é até melhor ainda. Então, eu achei muito legal todo esse contexto, não só das ferramentas também, né, que a gente viu mais para o final, ou que a gente aplicou em alguns momentos, mas também dessa experimentação de coisas diferentes de vocês que já são mais tempo aí na área de facilitação, que vocês trouxeram essas simulações, eu diria, para a gente. Foi muito bom mesmo. Obrigada, Andrés. Eu vou pedir para a Renata. Como é que foi, Renata, facilitar um curso de facilitação? Gente, é muito doido, né? Porque também foi também foi uma descoberta, viu, gente? Porque eu facilito, né? Nunca tinha pensado em fazer um curso de facilitação, né? Às vezes as pessoas falavam assim, faz um curso de facilitação. Eu falei assim, gente, mas tem tanta coisa por aí, né? Para que mais um curso de facilitação? Para que mais um livro de facilitação? Mas, na verdade, para ser bem sincera mesmo, não querendo machucar ninguém, tem muita gente que enche uma linguiça, né, para fazer um troço tão simples, né, cara, assim, e eu acho que é isso, assim, a gente aprende a facilitar, né, e eu acho que essa é a lindeza de tudo. Então, foi muito especial
né? E muito mais especial porque foi com o Thay, que é uma pessoa que eu amo muito, admiro pra caralho, a beça. Podia, né, como carioca que sou, não podia deixar de falar um palavrão, né? Em 30 minutos não abrir a boca e falar palavrão, eu tava até, acho que estava até contido, coitado. Enfim, mas peço desculpa aos puristas, mas enfim, mas eu acho que foi muito incrível e essa questão que a gente também desconhece, né? Assim, que às vezes a gente precisa colocar algumas coisas no mundo para que outras pessoas coloquem no mundo, né? Então, outras pessoas lá atrás colocaram coisas no mundo para que a gente pudesse colocar no mundo e para que outras pessoas sigam colocando coisas lindas, né? Fazendo brotar coisas lindas por esse mundo, que tem muita coisa bacana. Então, eu acho que esse não foi uma descoberta, mas reforça, né? Essa questão de que tem muita gente que está só esperando você facilitar alguma coisa para sentir o chamado, né? Então, é isso, bora lá. Gratidão, Thay, gratidão, Sônia, Andrés, Lu e todo mundo que participou do curso também. Muito obrigada a todas vocês. Eu também sou mega apaixonada por Renata, não podia ter outra pessoa. Acho que quando a gente chegou no final do processo, assim, que eu olhei para o sistema, né? Eu falei assim, pô, ficou bom pra caramba. Pô, a gente é boa, não é, Renata? A gente é bom em fazer as pessoas darem o melhor de si. A gente cria umas coisas muito doidas, as pessoas caem na nossa loucura e facilitar, no fundo, é isso. É um pouco de magia, assim, Andrés. Eu tenho uma grande... Eu sou muito aleatória, né? Então, eu tenho uma grande piada com o Ronaldinho Gaúcho, né? As minhas histórias. Porque você senta para conversar comigo, você teve um pouquinho disso, a Lu me conhece há mais anos, a Sônia me conheceu agora, mas eu vou conectando mais histórias que aparentemente não têm sentido, tal qual o Ronaldinho Gaúcho, e eu vou tendo fazendo essa bruxaria, né? O Ronaldinho é conhecido como bruxo do futebol, né? O bruxão, porque realmente o que ele fazia era mágico. Falando de fazer magia, hoje, às 6 horas da tarde, eu vou estar palestrando, olha eu, palestrinha, vou estar palestrando no Loop, que é um encontro internacional que vai durar durante 24 horas. Ele abre agora, deve ter aberto já, não sei, porque tá difícil no fuso horário, mas eu sei que no horário de Brasília, às 6 horas, eu vou estar palestrando uma palestra que se chama exatamente do método A Magia, né? Por como a gente facilita encontros. Vai ser em inglês, então todo mundo aqui está convidado. Tem o link para inscrição no meu LinkedIn, eu fiz um post sobre isso ontem, tem a descrição da palestra também. É 30 minutinhos só, que nem aqui, então não vamos ter muito tempo de muitas interações, porém, também vou estar falando sobre esse lugar da facilitação e da magia. E para encerrar esse nosso encontro, agradecer vocês mais uma vez. Geralmente eu começo agradecendo as minhas sessões. O objetivo de treinar mais facilitadores é o que eu sempre falo, né? Basicamente um grande ativismo nosso, meu, da Renata, treinando melhores facilitadores e melhores equipes, da Auele, da IB Dinâmicas. É um objetivo muito grande. A gente tem projetos e planejamentos e cursos que a gente dá para organizações específicas, porque a gente entende que a facilitação a nível organizacional é um elemento fundamental da cultura, que não pode ser deixado de fora. Como a gente se relaciona, às vezes não está lá na nossa missão, visão e valores. E a facilitação é sobre relacionamentos, relações e sistemas. Então, mais uma vez, muito obrigada a cada um de vocês por estarem aqui hoje e que vocês tenham uma linda jornada, facilitando processos, facilitando caos, com hora, sem hora, da melhor maneira possível que vocês consigam. Tá bom? Obrigada. Tchau, tchau.